Olá, meu nome é Pedro Orival Lucas, sou professor de Química Analítica na Universidade Federal de Alfenas. Esta aula é sobre curva de titulação ácido forte versus base forte. Temos como exemplo aqui, um exemplo bem típico, titulação de 50 ml de ácido clorídrico 0,1 molar com hidróxido de sódio 0,1 molar. Nesse slide nós mostramos aqui o gráfico da concentração de H+ em função do volume de base e do pH em função do volume de base. O objetivo sempre de uma titulação é ter-se o volume de equivalência bem definido. No gráfico de H+ em função do volume de base, o volume de equivalência ocorre nessa inflexão. E aqui de pH em função do volume de base, o volume de equivalência dá bem na inflexão do sigmoide, sendo bem mais claro para se definir o volume de equivalência nesse gráfico. Portanto, os gráficos de titulação são feitos através do pH em função do volume de base, devido ao fato de se ter uma melhor definição do volume de equivalência. O primeiro ponto a ser calculado é o volume de equivalência. Considerando a reação de neutralização, nós temos que o volume de equivalência é quando se iguala a quantidade de hidróxido de sódio adicionada com a quantidade de ácido clorídrico existente no Erlenmeyer em termos de número de mols. O número de mols pode ser obtido através da multiplicatória de C vezes V quando se trata de soluções ou de M sobre massa molar quando se trata de sólidos. Neste caso, estamos trabalhando com soluções, então nós temos concentração de ácido clorídrico vezes volume de ácido clorídrico, ou a concentração de hidróxido de sódio vezes volume de hidróxido de sódio. Considerando que o volume de equivalência é volume de base, então isolando aqui o volume de NaOH, denominando como volume de equivalência e substituindo os valores, nós vamos chegar ao volume de equivalência igual a 50 ml. Vou fazer o cálculo agora do primeiro ponto aqui, para volume de base igual a zero. Volume de base igual a zero, calcula-se o pH dentro dessa solução. Ela tem apenas a solução de ácido clorídrico. Trata-se de um ácido forte, o ácido forte totalmente ionizado, considerado aí totalmente ionizado. Se está ionizado, a concentração de H+, vai ser igual à concentração de ácido 0,1 mol por litro. E o pH é menos log da concentração do H+, portanto, o pH igual a 1. Para o volume de base igual a zero. E assim a gente começa a traçar o nosso gráfico para chegar a sigmoide almejado. Na sequência, nós vamos ver essa região anterior ao volume de equivalência. Essa região consiste de valores de volume maior que zero e menor do que o volume de 50 ml, que é o volume de equivalência. Como exemplo, nós podemos ter aqui um cálculo para 10 ml. O volume de 10 ml, que aqui está, nós vamos ter que, para calcular o pH, nós temos que ter em mente que ainda existe excesso de ácido aqui. Então, faça um balanço da quantidade de ácido presente dentro do Erlenmeyer. Qual seria essa quantidade? O que nós tínhamos no início, menos o que reagiu. Então, a quantidade de ácido clorídrico no início é 50 ml vezes 0,1 mol. Esse é o número de mols de ácido clorídrico no início. E o que reage? O que reage é a quantidade de base que está sendo colocado aqui. Fazendo seu balanço, primeiro para se passar de número de mols para concentração, basta dividir pelo volume total. O volume no Erlenmeyer é o volume de ácido clorídrico mais o volume de hidróxido de sódio. Então, a expressão vai ficar dessa maneira, número de mols do ácido no início, menos o que reagiu, dividido pelo volume total, substituindo-se os valores aqui, considerando para o volume de 10 ml de base, chega-se a concentração ácida de 0,067 e um pH de 1,18. Esse cálculo vale para qualquer volume anterior ao ponto de equivalência, ao volume de equivalência, que é 50 ml. Então, de 0 a 50 ml, pode-se calcular o pH com essa mesma expressão. Nós havíamos calculado o volume de equivalência, mas não calculamos o pH no volume de equivalência. Qual é o pH no volume de equivalência? Para todas as titulações, para avaliar titulações de ácido base, para se avaliar o pH, tem que se considerar o sal formado. Neste caso, trata-se de cloreto de sódio, é um eletrólito forte. Esse eletrólito não reage com água. Então, o pH dessa solução aqui, vai ser uma solução de cloreto de sódio, só depende da ionização da água, porque cloreto de sódio não provoca hidrólise. Então,
a constante de ionização da água é 10 a menos 14, nós vamos ter uma concentração de H+ igual a 10 a menos 7 e o pH igual a 7. Uma solução neutra, pH igual a 7. Chegando agora na última região, que é a região de excesso de base, nós temos aqui como exemplo o volume de 60 ml, que é maior que 50, qualquer valor maior que 50 está com excesso de base. Faça o balanço, então, para saber qual que é o excesso da base. É a quantidade de base que foi colocada menos o que reagiu, que é a quantidade de ácido. Substituindo os valores aqui para 60, o volume de 60 ml, construção do ácido 0,1, volume de 50 ml, são valores fixos, porque a gente não altera aqui o volume do ácido, vai ser sempre 50 ml do começo ao fim. Substituindo os valores, nós chegamos na concentração de base de 0,09. Agora calcula-se o pOH. E lembrando que a somatória de pH com pOH é igual a 14, então fazendo-se 14 menos 2,04, que é o pOH, chega-se no pH de 11,96. Aqui nós temos a nossa curva de titulação pronta, região ácida, ponto de equivalência, região alcalina. Para finalizar, nós temos aqui agora uma avaliação do efeito da concentração tanto do titulante quanto do titulado. Essa primeira curva em vermelho é para concentrações de ácidos clorídricos mais altas, de 0,1, e com hidróxido de sódio também 0,1. Veja que a inflexão, a diferença do pH do meio da região ácida para a região alcalina é bastante grande, e essa diferença diminui quando se diminui as concentrações aqui para 0,01, tanto do ácido quanto da base, e fica ainda menor quando se tem concentrações da ordem de 10 a menos 5. A conclusão, então, é que quanto menor a concentração, tanto do ácido quanto da base, mais difícil fica para se visualizar a curva de titulação em termos de ponto de equivalência. Isso implica em ter dificuldades na hora de definir qual o indicador a ser usado, ou também para métodos instrumentais, na hora de fazer o salto de potencial para eletrodo de vidro. Quando as concentrações são mais baixas, em ambos os casos, a dificuldade para se ter exatidão nas titulações é maior. E por enquanto, então, era isso. Aguardem até a nossa próxima aula.